Bom, os coronavírus, eles são vírus que normalmente circulam entre alguns animais, vários animais silvestres, alguns animais domésticos também. E a gente tem 4 tipos de coronavírus que a gente chama endêmicos, né? Todos os anos eles causam de 15 a 30% dos casos de infecção respiratória, que geralmente são leves, podem até se agravar, mas geralmente são leves. Em 2002, 2003, a gente teve um coronavírus mais patogênico, né, causando uma síndrome respiratória aguda severa, que foi a SARS de 2002, 2003. E em 2012 teve a MERS, que foi síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora esse novo coronavírus, que também tem essa característica de ser altamente patogênico, causando sintomas muito graves. No organismo, ele se adaptou para infectar as células do trato respiratório, tanto superior quanto inferior. Então ele se liga nessas células, o material genético do vírus entra nas células, o vírus produz suas proteínas, mas ele também acaba gerando uma resposta inflamatória exacerbada, que pode levar então à morte de células pulmonares e também causa todos os sintomas característicos da Covid-19, que é o nome que se dá à doença causada pelo SARS-CoV-2, que é esse coronavírus que causa uma síndrome aguda respiratória severa. Esse fato desse coronavírus também está presente em outros animais é o que torna tão importante a consciência que a gente tem que ter, né, de que esses patógenos eles circulam dos animais para o meio ambiente, para os seres humanos, né, e animais não humanos. Então esse é o conceito que a gente tem de uma saúde única. É muito importante a gente sempre ter todo um cuidado, uma vigilância ambiental, uma vigilância do ponto de vista veterinário e também da saúde humana. Como que esse coronavírus foi identificado, né? Então, primeiramente, os primeiros casos da pneumonia, lá em dezembro, final de dezembro de 2019, eram vários casos de pneumonia sem causa conhecida, sem agente etiológico conhecido. Graças a técnicas de virologia, a coletar uma amostra desses pacientes com pneumonia, fazer o cultivo do vírus em laboratório, conseguiram identificar, então, que o agente causador daquela pneumonia eram os vírus. Então isso foi feito em laboratórios de pesquisa. Em seguida foi possível sequenciar o genoma desse vírus, identificá-lo então como sendo um coronavírus muito semelhante ao coronavírus que causou a síndrome respiratória aguda severa de 2002 2003. E a partir daí então a gente tem visto uma série de artigos publicados, artigos científicos, né, de base científica publicados por vários grupos de pesquisa americanos, europeus, grupos de pesquisa na China e inclusive do Brasil. O primeiro caso que a gente teve, né, de um paciente vindo da Europa que chegou em São Paulo, ele teve então a sua amostra biológica, que foi o aspirado de nasofaringe, coletada. Essa amostra foi utilizada então para o sequenciamento do genoma viral, isso foi realizado por um grupo de brasileiros em parceria com a Universidade de Oxford. Depois o segundo paciente também teve sua amostra sequenciada e foi identificado então que esse paciente ele tinha um vírus mais parecido com o da Alemanha e não com o da Itália. Mas enfim, isso tudo para mostrar que essas pesquisas foram realizadas, estão sendo realizadas em laboratórios de universidades públicas aqui no Brasil, em laboratórios estrangeiros, a maioria deles em universidades, e também financiados ou com verba pública dos Institutos Nacionais de Saúde, no caso dos Estados Unidos, e de vários outros laboratórios de pesquisa que o próprio governo americano financia, ou aqui nesses laboratórios em universidades públicas que têm dinheiro de investimento público, que apesar de pouco, ele é essencial. Então, para o sequenciamento do coronavírus aqui dos pacientes no Brasil, esses laboratórios da USP, né, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto, eles tiveram também um apoio da Universidade de Oxford. Isso porque são técnicas extremamente caras e que a gente não tem um investimento, como eu falei, a gente tem um investimento baixo, fundamental, mas como o investimento é muito pequeno, é necessária toda essa colaboração com outros laboratórios que daí sim podem mandar insumos, podem financiar essa pesquisa que é desenvolvida aqui no país. E também outra coisa muito importante a gente lembrar é que a maioria dos pesquisadores envolvidos nessas pesquisas de ponta aqui no país, eles fizeram parte da sua formação, muitas vezes, no exterior.
e muitos deles financiados então com bolsas do governo aqui do Brasil. Eles tiveram a oportunidade de aprenderem lá fora essas várias técnicas que são utilizadas para a identificação de vírus, além de, claro, várias outras áreas de pesquisa que são fundamentais. Ao voltarem para o Brasil, não só eles investiram na pesquisa aqui dentro, mas eles também formaram recursos humanos, seja através da orientação de alunos de iniciação científica, de alunos de mestrado, de doutorado. Então, esses programas de pós-graduação com bolsa são extremamente importantes para manter a pesquisa de ponta que é realizada aqui no nosso país e que tornam possível, portanto, o atendimento, o pronto atendimento para a identificação desses casos. Também lembrando que o diagnóstico é realizado pelos laboratórios referência, né, aqui no país, que são sustentados com verba pública, são laboratórios públicos, e graças a isso que a gente está conseguindo ter todo o acompanhamento da epidemia aqui no país.